Nosso projeto tem como título Educação e Popularização do Conhecimento Jurídico. Os autores do projeto é a Cibele, a Edinara, Daísia Cássio, eu, Isnara Cássio, Ítala Braga e William Batistão. No momento em que se analisa o cotidiano social, percebe-se que os direitos hoje ainda são muito negligenciados, seja pelo pouco conhecimento dos indivíduos ou pela linguagem utilizada nos textos jurídicos, que dificulta a compreensão de pessoas leigas. Partindo dessa perspectiva de que o Brasil é um país acarretado pela mazela da desigualdade social, a dificuldade para a concretização de direitos é inerente, ocasionando a dificuldade ao acesso à justiça, mesmo que este seja um direito garantido constitucionalmente. Se a educação jurídica popular fosse amplamente difundida, a efetivação dos direitos também seria, pois, a primeira forma de defesa do direito. Visando amplificar o estudo do direito, incorporando-o no cotidiano social, desenvolvemos esse projeto, desmistificando o direito e facilitando o acesso à justiça. Será desenvolvido por meio de um questionário em que serão recolhidos dados empíricos e este servirá como base para a elaboração de uma cartilha informativa. A Constituição Federal de 1988 instituiu em seu artigo 1º o Estado Democrático de Direito e, mais adiante, em seu artigo 5º, nos incisos 35 e 78, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Certa que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito e que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação. Infere-se, portanto, que todos apresentam os mesmos direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, incluindo o acesso universal à justiça. No entanto, como o Estado não conseguiu manter sua função garantidora, a sociedade brasileira sofre intensamente com a desigualdade social, em que resulta na negligência de direitos. O projeto se deu por meio de pesquisa de opinião pública através de duas maneiras: a elaboração de um questionário, realização através do Google Forms, e a produção de uma cartilha informativa, elaborada com os dados recebidos disponibilizada de maneira online, direcionando assim o conhecimento jurídico para as comunidades negligenciadas de forma simplificada. Você já precisou contratar um advogado? 44% sim, 56% não. Se sim, você tinha ou tem condições de pagar por um? 37% sim, 63% não. Se sim, esclareceu todas as suas dúvidas jurídicas? 43% sim, 57% não. Se não, você saberia onde e como contratar um defensor público? 51% sim, 49% não. Você já precisou recorrer a algum órgão de defesa do consumidor? 28% sim, 72% não. Se sim, sua solicitação foi resolvida? 27% sim, 73% não. Se não, você sabe em quais situações pode recorrer aos órgãos de defesa do consumidor? 46% sim, 54% não. Para a pergunta, qual o seu principal receio em recorrer à justiça, houveram 83 respostas. As mais recorrentes foram a demora e o preço. Você acredita no sistema judiciário brasileiro? 50% sim, 50% não. Você tem conhecimento sobre as leis do país? 55% sim, 45% não. Quais assuntos, na sua concepção, deveriam ser abordados em nossa cartilha? Houveram 41 respostas. Mais recorrentes foram direitos fundamentais, direitos da criança e do adolescente, direitos da mulher, direitos do idoso, direitos trabalhistas, direitos do consumidor e onde buscar assistência jurídica gratuita. No modelo de Estado de Direito, o acesso à justiça é direito primordial a ser garantido. Precisamos, assim, se arvorar de mecanismos que venham materializar essa garantia. Um dos meios para desafogar o judiciário é a criação de assistência judiciária nas faculdades de direito, associações de moradores, organizações não governamentais e cartilhas informativas, como a desenvolvida por este projeto. Os servidores de assistência judiciária deverão ter duas funções em especial:
A primeira seria a de prestar orientação jurídica, que significa um trabalho pedagógico de educação e informação à população necessitada sobre os direitos e as formas de alcançá-los e conquistá-los. E a segunda, a de garantir o acesso dessa população à justiça, promover as ações cabíveis para a obtenção de direitos ou na defesa de seus interesses. Tem direitos a ter direitos. A Constituição é o conjunto de normas básicas de um país. Essas normas básicas estabelecem a forma de governo, a forma de Estado, como os representantes do povo são eleitos, as pessoas que podem votar e ser votadas, assim como os direitos das pessoas e da sociedade. Tratam também dos deveres do poder público e da maneira como ele se relaciona com a população. O que são direitos? Direitos são normas editadas pelo Estado que disciplinam as relações entre as pessoas que vivem ou se encontram nesse mesmo Estado. Ademais, a todo direito corresponde um dever. Fundamentos. O artigo 1º da Constituição Federal diz que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político, e o parágrafo único diz que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Os direitos e garantias fundamentais, como o próprio nome já revela, são direitos garantidos, hoje a todos os seres humanos, enquanto indivíduos de direito. Tratam-se, assim, de garantias formalizadas ao longo do tempo, inerentes aos indivíduos. Em razão disso, costumam andar atreladas às concepções de direitos humanos. Você já pensou o que todas essas pessoas têm em comum? Homens e mulheres, crianças e idosos, homossexuais e heterossexuais, índios e negros, orientais e brancos, pedestres e ciclistas, jogadores de futebol e advogados. Sim, nós temos muitas diferenças, mas também temos todos algo em comum. Somos todos seres humanos. E apesar de diferentes, somos todos livres e iguais, sem distinção de sexo, cor, raça, religião, orientação sexual e opinião política. E por isso devemos ser respeitados e protegidos, afinal, todos nós temos direitos. O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Da mesma forma, o referido Estatuto estabelece os direitos e deveres, não só dos cidadãos responsáveis pelas crianças e pelos adolescentes, mas também do Estado. São muitos os direitos e deveres explanados na lei, porém, a absoluta prioridade do Estatuto é a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária das crianças e dos adolescentes. Além disso, o Estatuto prevê que cabe aos pais o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores. Trata ainda da destituição do poder familiar, da adoção, da guarda, da educação e entre outras coisas importantes e essenciais para o desenvolvimento saudável e justo da criança e do adolescente. Em 8 de março de 1857, operárias de uma fábrica de tecido norte-americana fizeram uma grande greve, ocuparam a fábrica e começaram a reivindicar melhores condições de trabalho. E essa manifestação foi repreendida com total violência. As mulheres foram trancadas dentro da fábrica, que foi incendiada. Aproximadamente 130 mulheres morreram carbonizadas. Anos mais tarde, em 1910, em uma conferência na Dinamarca, o dia 8 de março passou a ser o Dia Internacional da Mulher. Mas somente em 1975 essa data foi oficializada pela ONU, Organização das Nações Unidas. De acordo com a ONU, os direitos da mulher são direito à vida, direito à liberdade e segurança pessoal,
direito à igualdade e a estar livre de todas as formas de discriminação, direito à liberdade de pensamento, direito à informação e à educação, direito à privacidade, direito à saúde e à proteção desta, direito a construir relacionamento conjugal e planejar sua família, direito a decidir ter ou não filho e quando tê-los, direito aos benefícios do progresso científico, direito à liberdade de reunião e participação política, direito a não ser submetida a torturas e maltrato. Os direitos da pessoa idosa estão reunidos no Estatuto do Idoso, aprovado em 2003. Ele estabelece a obrigação da família, da sociedade e do poder público em assegurar ao idoso a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, entre outros. No artigo 2º do Estatuto, diz que o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhe por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Direitos trabalhistas. As leis do trabalho asseguram diversos direitos aos trabalhadores. Entre esses direitos é importante citar a jornada de trabalho de 8 horas diárias, intervalo de 1 a 2 horas, repouso semanal, férias de 30 dias, seguro-desemprego, 13º salário, vale-transporte, a licença maternidade de 120 dias e a licença paternidade de 5 dias. Assegura também salário família, o adicional noturno, adicional por insalubridade e entre outros direitos. A partir da nova Constituição Federal do Brasil de 1988, surge o Código de Defesa do Consumidor. Sua ideia é garantir direitos e proteção ao consumidor em relação ao seu fornecedor, de forma que tenha ciência do que é permitido por lei ou não. Portanto, consequentemente, isso acaba gerando uma certa facilidade para resolver conflitos de interesse, tendo em pauta a forma mais satisfatória para ambas as partes. A Lei de número 8.078, de 11 de setembro de 1990, em seu artigo 6, disserta sobre os direitos básicos do consumidor. E entre esses direitos estão a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos, e também a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. A referida lei assegura aos consumidores a reparação de danos, direito a reclamar, cumprimento da oferta e também cobrança indevida. Há alguns órgãos em que você pode recorrer para buscar assistência jurídica gratuita, como o Juizado Especial Civil, a Defensoria Pública Estadual, a Defensoria Pública da União e o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, o chamado PROCON. O Juizado Especial Civil é um órgão que cuida de processos menores, chamados de pequenas causas. Sempre busca o acordo entre as duas partes e tentará resolver a situação de maneira mais rápida. Aqui você não terá um advogado, mas você consegue mover uma ação contra uma empresa ou uma pessoa. A unidade Altamira está situada na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, número 1651. O telefone para contato é o 32059100 e o e-mail é o gcivelaltamira@tjpa.jus.br. Pode-se procurar a Defensoria se você precisa de uma orientação jurídica, da entrada em uma ação judicial, defesa em um processo ou em caso de acordos extrajudiciais. Entretanto, ela não atende ações trabalhistas ou processos relacionados à Previdência, e o atendimento é feito para famílias com renda de até 3 salários mínimos. O núcleo regional Xingu é composto pelos municípios de Altamira, Gurupá, Brasil Novo, Medicilândia, Porto de Móis, Senador José Porfírio, Uruará, Vitória do Xingu. Porém, sua sede fica em Altamira. O endereço é na Travessa Búfalo, entre 313 e 417, no bairro São Sebastião.
O telefone para contato é o 3515-6893 e o 3593-0235. E o e-mail institucional da Secretaria é o secretaria.xingu@defensoria.pa.gov.br. A Defensoria Pública da União atua em processos que envolvem órgãos federais, como ações previdenciárias, trabalhistas, direitos do estrangeiro, questões tributárias, casos relativos ao sistema financeiro de habitação, alimentação, renda mínima, LOAS, dívida de cartões de crédito e cheques especiais. A unidade Altamira está situada na Avenida Tancredo Neves, 2425. O número para contactar o plantão é o 8100-2779 e o 9809-0026, com DDD 91. O e-mail é o plantão.pa@dpu.def.br. O PROCON tem a missão de fazer cumprir as leis de proteção ao consumidor que proíbem práticas comerciais desleais, fraudulentas e enganosas, a fim de garantir um mercado justo para consumidores e empresas. A unidade Altamira está situada na Travessa de Euclides de Almeida, número 300, no bairro Brasília. O telefone para contato é o 9203-6554 e o e-mail procon.altamira@gmail.com. Esse foi nosso trabalho, espero que tenham aprendido e obrigada pela atenção.